Motorista, se recentemente você foi abordado numa blitz da lei seca e multado pelo bafômetro, então a informação que eu trarei nesse vídeo pode ser muito importante para você. Logo abaixo você pode observar a decisão envolvendo uma ação judicial que recentemente ingressamos em prol de um dos nossos clientes aqui da Jacob Advocacia, no qual há mais de 8 anos atuamos somente com o direito de trânsito, principalmente com multas do bafômetro. E essa é uma decisão muito importante porque ela garantiu um princípio do nosso ordenamento jurídico, que é o da ampla defesa, ou seja, a possibilidade que todo motorista tem de se defender acerca de uma infração de trânsito ou acerca de uma situação que ele não reconhece, que ele não concorda. Então vamos lá para essa decisão. Esse caso ele envolve o artigo 165 do CTB, ou seja, ele foi autuado por conta da multa do bafômetro, pois foi identificado por parte do policial sinais de alcoolemia. O que seria isso? Quando o policial ele preenche um auto de infração de trânsito, lá no momento da abordagem policial, ele tem que identificar se o motorista está apresentando sinais de que ele está sob efeito de álcool, ou seja, que ele não poderia estar dirigindo. E isso é o que nós chamamos de sinais de alcoolemia, que pode ser vestes desarrumadas, olhos avermelhados, hálito etílico, enfim. São vários os sinais que estão presentes com base na resolução 432 do CONTRAN, que traz mais informações sobre como uma multa do bafômetro deve ser lavrada pelo policial. Sobre esse caso em específico, você pode observar que assim que o nosso cliente ele foi autuado pela lei seca, já constou lá no aplicativo da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, uma restrição. E aqui, pelo fato da prefeitura já ter constado essa restrição na habilitação do nosso cliente, acabou ceifando o seu direito de defesa. Ou seja, nem foi aberto um processo administrativo contra o nosso cliente e ele já estava respondendo pelo processo de suspensão. É como se uma pessoa fosse presa sem antes saber o motivo dessa prisão e sem antes ter qualquer mecanismo de defesa contra essa sanção. Foi o mesmo que ocorreu aqui nesse processo administrativo e por isso que rapidamente nós aqui da Jacob Advocacia agimos e ingressamos com uma ação judicial. E a gente não ficou dependente de uma defesa, de um recurso administrativo ou da boa vontade dos servidores lá de Rio Verde, de Goiás. Então, rapidamente ingressamos com essa ação para retirar essa restrição com base nessa sentença. Eu vou ler alguns trechos para vocês porque é muito importante para vocês entenderem a fundo como foi toda essa situação e como rapidamente nós resolvemos. Então, tratou-se de um pedido de tutela de urgência, formulado aqui por nós, através dessa questão dessa ação judicial, que visamos a imediata exclusão da anotação de retenção administrativa da CNH lançada no prontuário do nosso cliente. Então, essa autuação ela foi muito recente, foi no mês 9, e no dia seguinte já foi imposta essa retenção administrativa na CNH do nosso cliente, o que é totalmente ilegal, totalmente contrário tanto à Constituição Federal como também ao CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, até porque o artigo 65 ele não prevê essa possibilidade. Ele prevê que seja instaurado um processo administrativo de trânsito e dentro desse processo administrativo de trânsito, o motorista abordado numa fiscalização da lei seca e multado pelo bafômetro ou por ter realizado o teste do bafômetro, ele tem direito sim de se defender tanto na defesa prévia, no recurso à JARE e no recurso ao do processo de multa, como também mais 3 etapas defensivas do processo de suspensão. Então não. A habilitação ela não pode ser suspensa ou cassada ou bloqueada de maneira imediata. Isso não existe e não pode acontecer e não podemos aceitar uma ilegalidade dessa, uma arbitrariedade dessa por parte de um órgão de trânsito ou uma prefeitura ou um Detran, enfim, seja o órgão de trânsito que for. Nós não podemos aceitar isso, temos que ser combativos contra isso. Então é esse o nosso trabalho como advogados, é isso que nós fazemos aqui na Jacob Advocacia. Então sustentamos que, por não ocorrer um recolhimento físico da CNH, que a restrição ela foi inserida poucos dias depois da autuação e isso seria totalmente ilegal. Tá? Então nós apresentamos esse requerimento ao judiciário para que houvesse a retirada imediata da anotação. Então, quanto à probabilidade do direito, a anotação de retenção administrativa da CNH, ela não encontra qualquer respaldo no nosso regime jurídico, do artigo 65 do CTB.
E esse dispositivo ele prevê apenas o que? A penalidade de multa e de suspensão, conforme eu trouxe essa orientação para vocês. E como medida administrativa, o recolhimento do documento e a retenção do veículo, né, observadas as condições legais. Então, não contempla, como regra geral e automática, a inserção de restrição permanente no prontuário do condutor antes da formação do regular processo administrativo, ou seja, do contraditório e da ampla defesa, que são princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. E consta ainda que a CNH não foi recolhida no momento da atuação e que o órgão estadual, gestor do RENASH, né, no domicílio do autor, informou inexistir impedimento válido ou procedimento regular que justifique tal restrição. E até um adendo aqui nessa informação, que toda a nossa equipe, nós tentamos contatos, né, tanto de forma presencial, como também de maneira digital, tanto na ouvidoria do órgão de trânsito, como também os próprios servidores públicos envolvidos, e todas as respostas foram negativas. Eles informaram que não, que essa restrição não seria retirada de maneira administrativa. Então veja o absurdo que, infelizmente, muitos órgãos de trânsito acabam cometendo contra o direito de dirigir dos motoristas. Então sim, a gente precisa ser combativo e evitar essas abusividades no Brasil. E o que nós tivemos que fazer, então, é de fato ingressar com essa ação judicial, que rapidamente conseguimos resolver todo esse problema. Porque o cliente ele estava muito preocupado em relação ao emprego dele. Haja vista que o próprio gestor, o seu chefe, mencionou que, como constava essa anotação lá na habilitação dele, ele seria demitido. Haja vista que ele precisa da habilitação para exercer a sua função lá no seu trabalho. E até outro ponto que ele mencionou, o nosso cliente, né? Ele falou que, olha, eu tenho um amigo meu que é guarda municipal, que ele mencionou que se eu fosse pego dirigindo com habilitação, ele me daria uma multa por estar dirigindo com habilitação e, consequentemente, seria aberto um processo de cassação. E realmente essa informação é verídica. Se ele fosse pego dirigindo com habilitação, ele responderia por um processo ainda mais grave, que é o de cassação, que seria 2 anos sem poder dirigir. Então, é uma situação bem complicada, tá? Então, nós informamos inexistir qualquer impedimento válido ou processo administrativo regular que justifique tal restrição. Então, qual seria o perigo de dano aqui? Que a manutenção do registro impugnado expõe o autor a risco concreto de constrangimentos e fiscalizações, que é o que eu trouxe agora. Imagina, né, aparecer uma restrição na sua habilitação, sem você conseguir se defender, sem a abertura de um processo administrativo legal, e você ser parado nessa fiscalização e seu veículo ser recolhido e a sua habilitação apreendida, e você sofrer uma infração caríssima no prontuário da sua habilitação e no sistema do veículo. Então veja o grande problema acerca disso. Tá? Então há um grande perigo de dano em relação ao cliente, inclusive com possível interpretação equivocada de impedimento de dirigir, tá? Gerando prejuízos imediatos e de difícil reparação, além de insegurança quanto ao exercício do seu direito de conduzir o veículo até que, se for o caso, sobrevenha a decisão administrativa definitiva. Tá? Então, o grande X da questão aqui é que, sem ele conseguir exercer o seu direito de defesa, sem um processo administrativo concreto, o órgão de trânsito lá de Rio Verde, ele penalizou o cliente. É como se fosse uma penalidade imediata, sem qualquer mecanismo de defesa anterior. Isso viola totalmente a nossa Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, por isso que rapidamente ingressamos com essa ação judicial e eis o resultado. O juiz ele recebeu a petição e recebeu o pedido e deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito de Rio Verde, a AMT, promova no prazo de 48 horas a exclusão, suspensão da anotação de retenção administrativa da CNH vinculada ao prontuário do nosso cliente. Então, eis a importância, pessoal, de vocês sempre procurarem um especialista em direito de trânsito. Não basta ser um advogado, ele precisa ser especializado em direito de trânsito, ele precisa saber o que ele está fazendo, para que consiga, de forma muito rápida, de maneira séria e comprometida com o seu direito de dirigir, salvar a sua habilitação.
E sobre essas informações que eu trouxe aqui para você nesse vídeo, fique muito à vontade para encaminhar a sua dúvida nos comentários, curtir, compartilhar com outros motoristas, porque eu tenho certeza que a informação de ouro desse vídeo vai salvar muitas habilitações. E fique muito à vontade em entrar em contato aqui com a Jacob Advocacia. Nós atendemos em todo o Brasil, de maneira online ou de maneira física em Joinville, Santa Catarina.